Oi pessoal, voltei. Meu nome é Rose, eu sou do canal Família de Pirá e como vocês viram aí no título do vídeo, eu trouxe mais um Faça Você Mesmo, tá? Esse Faça Você Mesmo, como a gente está perto do Natal, serve pra gente estar usando agora no Natal, tá? Festa de fim de ano ou o ano todo, tá bom? Vou mostrar pra vocês as peças que eu fiz e que eu estarei mostrando pra vocês como eu fiz, tá? Passo a passo, e vou dar algumas dicas de alguns materiais que vocês podem estar usando de reciclagem, tá bom? Eu fiz esse suplá aqui, ó, com tecido, tá? Esse aqui é tecido, mas dá pra fazer, dependendo da medida do seu suplá, você pode estar usando guardanapo, tá? Papel de presente. No caso de papel de presente, tá tratando com a cola branca, tá? No caso, abrir o papel de presente, tá? O papel não pode estar amassado, tá? Tem que estar lisinho. Abrir ele, pegar a cola branca, diluir a cola branca. A cola branca que eu falo é a cola PVA de madeira, tá? Diluir ela um pouquinho na água, depois vir com o rolinho passando no papel todinho, tá? Aí você passa primeiro em cima, tá? Onde tá o desenho, deixa secar, depois você vira o papel, passa a cola e deixa secar. Aí sim você pode estar usando, tá bom? Você pode estar usando no MDF e no próprio papelão, tá? É uma dica também que eu vou dar sobre fazer suplá com papelão, tá? Reciclagem. Aproveitando aí as compras de final de ano, em vez de jogar as caixas de papelão fora, vamos reciclar as caixas também, tá bom? Então, como eu tava falando, essa peça aqui, ela é MDF, tá? Eu não fiz desse lado porque, como eu falei que dá pra usar o ano todo, eu posso estar usando esse lado, tá? Que tá muito em alta, tom amadeirado. Eu posso estar usando esse lado ou esse lado também, não só agora no Natal, tá? Durante o ano todinho aí dá pra você usar ele, tá? O único detalhe é que a parte de trás aqui do MDF, depois que eu lixei e tratei a peça, depois que eu fiz todo esse processo, eu invernizei ele, tá bom? Então aqui eu usei o tecido. Mas dá pra usar papel de decopagem e papel de presente, tá bom? Ou deixar ele todo só na madeira, só invernizar, tá? Outra coisa, outra dica. A primeira dica, acho que tirando o MDF, eu falei do papelão, tá? O papelão, a única coisa do papelão é que como o papelão é muito fininho, você teria que ficar colando camadas, tá? Vamos supor, pegaria uma caixa de papelão, cortaria. Outra coisa, esqueci de falar pra vocês, a medida desse meu MDF aqui, desse meu suplá, ele é de 35, tá? Mas tem ele de 30 também. No caso, tem caixa de papelão que é grande, que vai dar pra fazer nessa medida, ou um pouquinho menor, não tem problema, porque o suplá vai depender do prato que você tem, tá? Então você pega o prato que você tem aí, põe lá, pra ver também se não vai ficar muito grande o seu prato perdido ali no suplá, tá bom? Então, no caso do papelão, como eu estava falando, vai ter que fazer camadas. No caso, o exemplo, tá? O papelão, ele é fininho. Eu acho que é dessa mesma espessura aqui do meu MDF. Ou até mais fino. Não, ele é mais fino. Você teria que estar fazendo umas 2 camadas de papelão. Cortaria umas 2 ou 3 camadas. Aí vai depender do que você quer fazer e do acabamento que você vai dar aqui também, tá? No caso, se você for forrar com o tecido, no caso desse daqui meu, como eu quero usar esse outro lado, eu não forrei as beiradinhas, tá? Com o tecido. Eu cortei aqui, tá? E só passei o verniz, pra ficar com acabamento bom aqui também. E do papelão a mesma coisa, você colando 2, 3 camadas, deixando secar bem, é esse mesmo processo que eu vou fazer no MDF, é o que você vai fazer no papelão, tá? Uma outra dica também, que eu vi aqui em casa e que acontece na casa de muitas pessoas, a gente acaba jogando fora, quando quebra, no caso aqui era uma bacia minha, ela era de melamina, ela acabou rachando. Aí o que eu fiz? Eu guardei a tampa. Essa tampa aqui daria também para fazer um suplá. No caso, não para um prato grande, mas um prato, no caso do que vai fazer mesa posta do café da tarde. Para pires, tá? Ficaria legal um suplá para pires. A única coisa que eu teria que fazer aqui é cortar essa bordinha aqui, ó. E tem que estar plano, tá bom? Aqui tem que estar liso. Aqui tem esse detalhe aqui no plástico, mas ele tá retinho, tá bom? Porque não pode ter desnível, tá? Porque senão quando você colocar o prato, ele vai ficar dançando em cima do suplá, tá bom? Aqui no caso desse daqui, o que você teria que fazer? Você teria que estar usando um produto chamado Primer. Tem um produto que a gente encontra, eu esqueci a marca dele, tá? Mas é que tem várias. Você pode falar na perfumaria, onde vocês forem comprar produtos de artesanato, vocês falam, eu quero um produto que eu passo no plástico, tá? No caso eu tenho que não tá aqui comigo. Ele serve para metal,
vidros e plástico, tá bom? Que o caso que é esse aqui, tá? Você passa 2 camadas desse produto, uma camada, seca, espera secar. No caso eu falo seca, que esse movimento aqui que eu fiz com a mão é porque eu uso secador. Você pode estar usando secador, inclusive tem que pegar o secador. E passa a segunda camada. Passou isso, secou bem. Se você não tem secador, eu indico vocês fazerem esse processo de um dia para o outro, tá bom? E depois que você fez isso, secou bonitinho, você vai vir com a tinta branca. Tem que ter um fundo claro, tá? Tem que ter um fundo branco para fazer decopagem, aplicação de tecido, aplicação de papel guardanapo. Tem que ter um fundo claro, porque senão não vai aparecer o desenho que você quer colocar em cima, tá? Não vai ficar legal o acabamento. Aí o que você faz? Depois de passar 2 demãos, voltando, depois de passar 2 demãos do primer, aí vocês vêm com a tinta branca. Como se vocês comprarem o primer, que ele já é branquinho, vocês vão só precisar dar uma demão de tinta. No caso, se vocês comprarem um primer que ele é transparente, aí eu indico dar 2 mãos de tinta. Essa tinta aqui é tinta PVA, tinta fosca para artesanato, tá? É ela que eu uso para dar fundo nas peças de artesanato que eu faço. Mas também você pode estar usando base para artesanato, tá bom? Aí passa 2 demãos e aí você usa o que você quiser, no caso o tecido ou o papel guardanapo. Então foram as dicas que eu dei pra vocês, porque no caso quem não tem o MDF pode estar usando aí, ó, potinho, vai na casa da avó, da tia, da amiga, todo mundo tem uma tampa de, muita gente fala que é tapoé, mas não é tapoé, vasilhinha plástica aí quebrada, que a gente quebra o potinho, a gente fica com dó de jogar fora e fica lá guardando no armário sem estar usando. Vai lá e pega a tampinha, tem várias utilidades, vão ajudar o meio ambiente aí, tá bom? Então agora chega de falar, né? Falei muito, mas acabei dando bastante dicas. Então agora o passo a passo das peças que eu vou estar fazendo aqui, tá? Essa peça aqui eu não vou ensinar hoje nesse vídeo, tá? Mas ó, é uma latinha de adoçante, tá bom? Aqueles adoçante pra fazer bolo, essas coisas. Aí eu usei esse produto que eu falei pra vocês, o primer. Aí eu passei 2 demãos de primer, esperei secar, né? Esperei não, acelerei o processo com o secador, passei 2 mãos de tinta branca e aí colei o guardanapo, tá bom? Esse aqui, ó. Aqui no caso eu posso estar usando para colocar espátula, enfeitando a minha cozinha, tá bom? Mas também dá pra usar na mesa posta, dá pra você colocar um arranjo de flores aqui, ou até mesmo talheres, tá? Pra na hora cada um se servir e pegar o seu talher, tá bom? Quem não quer fazer mesa posta, põe lá no cantinho, lá na área do churrasco, onde o pessoal vai se servir. E aí você usa pra vários fins, tá bom? Tem esse outro aqui que já tem um tempo que eu fiz, mas também dá pra ser usado agora no Natal. Eu fiz aquele mesmo processo, essas pastilhas aqui de espelho, né? Eu fiz o mesmo processo que eu fiz aquela bandeja que eu ensinei no canal. É uma bandeja com um efeito marmorizado, tá? Eu coloquei esse material aqui de espelho, coloquei esse outro material aqui. Aí vocês usem a imaginação de vocês. Aqui no caso eu só pintei, tá? Eu pintei com tinta spray dourada. Bora lá. Então agora só vai ficar aparecendo as peças, tá? E a minha mão. Aqui eu passei uma demão de tinta branca, sequei com o secador. Se você não tem secador, você tem que esperar secar. Depois de seco, lixa. A lixa que eu usei para lixar essa peça é a 220. Nessa peça aqui, eu vou estar usando o tecido, tá? Eu peguei, cortei, já deixei o tecido mais ou menos cortado com sobra, tá? Mas é de um jeito que eu não desperdice tecido, tá bom? Mas também você pode estar usando o guardanapo. Para esse suplá meu aqui de 35, o guardanapo não dá certo, porque o guardanapo ele costuma ser 30,5 por 30,5, então ó, não dá, tá? Mas se o seu suplá for de 30, esse meu é de 35 e tem o de 30, se for de 30 dá certinho, tá bom? Então, só mostrando pra vocês, tá? Esse detalhe. Cuidado na hora de comprar se vocês forem usar o guardanapo. Se o seu, mais uma vez, se o seu suplá for de 35 não dá certo, tá? O de 30 dá. No caso aqui do meu é o tecido. Para colar, eu vou usar essa tinta branca, tá? Tinta branca PVA de madeira. Eu vou passar ela por toda a minha peça. Eu vou usar um pincel, esse pincel amarelo aqui mesmo, aí vai dar a marca da sua preferência, tá? Aí eu vou espalhar na peça toda, tá? Agora, a cola não pode ser diluída, tá?
a cola tem que estar do jeito que você tira do pote, você tem que aplicar na peça, tá bom? Cuidado aí com os gruminhos que às vezes vem junto com a cola, para não ficar com relevo na hora que for aplicar o tecido. Pode aplicar uma quantidade generosa, tá? Porque isso ajuda a impermeabilizar o tecido. Ou seja, se caiu algum líquido, não tem problema, tá? O tecido já está protegido. Não pode ficar nenhum cantinho sem cola, tá? Tem que ter cola por toda a peça. Então agora eu vou vir com o tecido, tá? Muito cuidado, muita atenção na hora, para não ficar nem faltando para nenhum dos lados, tá bom? São vários tecidos que dá pra gente usar nesse tipo de trabalho, tá? Um deles é o algodão. Aí é bom vocês, quando vocês forem comprar, vocês falem que é pra colar na madeira. Porque tem vários tipos de tecido, é que na hora me foge o nome dos tecidos. Eu não decoro, eu sei o tecido que dá pra usar, porque nem todos dá pra usar na decopagem, tá? E tem que tomar muito cuidado na hora de aplicar o tecido, tá? Da escolha do tecido, que o tecido ele não pode esticar. Dependendo do desenho do tecido, ele pode deformar, tá? Na hora de você fazer esse processo de alisar, ele pode esticar, se for um tecido que estica muito, e deformar o desenho, tá? Aí não vai ficar legal. No caso, quem for fazer com papel de decopagem, não pode ficar fazendo esse movimento que eu tô fazendo com a mão, tá? Porque senão rasga. Tem que fazer isso aqui, ó. É que o meu, como era tecido, não teve problema, mas agora para alisar e ficar melhor, eu vou vir com plástico, tá? E um tecido limpo. E aí eu vou alisar para poder ficar bem esticadinho e lisinho. No caso, esse meu tecido, ele é próprio para isso, então eu posso alisar ele e esticar bem. O ideal de colar na madeira é isso, você tem que esticar bem o tecido. Por isso que tem que ser um tecido próprio para esse tipo de trabalho. Do centro para fora, tá? Sempre do centro para fora, do centro para fora. Agora eu vou acelerar a secagem com o secador, tá? Se você não tiver secador, pode usar um soprador. Se você não tiver nenhum dos dois, deixa secar naturalmente, tá? Então, pessoal, agora com a cola toda seca, vocês viram? Ó, não teve exagero de sobra de tecido, tá? Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou lixar essas bordas, tá? No caso, como aqui é tecido, é um pouquinho mais grosso, eu vou usar essa lixa, tá? É uma lixa de pé, que aí eu compro e eu deixo separada só para artesanato, tá? Ou pode ser lixa de unha, tá? Aí você pega a parte mais grossa da lixa. Mas para tecido eu gosto dessa lixa aqui que é mais grossa, tá? Eu não vou lixar aqui, porque como eu tô num ambiente pequeno e vai fazer um pouquinho de pó e eu posso ficar espirrando, tá? Mas o movimento que eu vou mostrar pra vocês é esse movimento, ó. De cima pra baixo, é assim, ó. Aqui, ó. De cima pra baixo. De cima pra baixo, de cima pra baixo. Você vai fazendo esse movimento todinho, que aí vai cortar rente a sua peça, tá bom? Então eu volto com a peça toda acabadinha. Essas manchinhas que vocês estão vendo são parte que ainda não secou bem da cola, mas aí não tem problema, tá bom? Então, pessoal, voltei com a peça toda pronta, tá? Agora, o último processo, tá? Esse processo que eu vou fazer é o processo para impermeabilização total da peça, tá? Eu vou usar a cola branca, mais uma vez, só que eu vou usar ela diluída com um pouquinho de água. Não vou falar para vocês a quantidade que
que eu vou colocar, que eu tô fazendo aqui no olhômetro, tá? Mas a cola não pode ficar muito rala, tá? E também não pode ficar grossa do jeito que ela está aqui, ó. Ela tem que ficar um pontinho mais molinha, tá? Tá aqui, pessoal, o ponto da cola. Tá? Ela não tá nem grossa, nem muito rala. Agora eu pego, passo na peça toda, tá bom? Deixo a peça todinha umedecida. Ela vai ficar esbranquiçada como vocês estão vendo aí no vídeo, tá? Mas é normal. Passei a cola diluída na minha peça toda, agora eu vou acelerar o processo de secagem com o secador. Se você não tem, mais uma vez, deixa secar naturalmente. É um processo demorado para quem não tem um soprador ou secador. Então, pessoal, agora com a minha peça toda seca, tá? Poderia parar por aqui, mas como eu quero deixar essa parte aqui de trás protegida também, o que eu vou fazer? Eu vou passar um verniz nessa parte de trás, tá? Esse meu verniz aqui, eu misturei, tá? É uma mistura de verniz fosco com verniz brilhante. É verniz acrílico, tá? Verniz acrílico. Aí você pode usar o com brilho ou fosco. No caso aqui, como eu tinha o restinho de cada um, eu misturei os dois nesse pote. Aí eu vou passar aqui também, mas por quê? Para poder proteger a minha peça, porque no caso se acontecer algum acidente na mesa, cair algum líquido, não tem problema de com o tempo estufar, tá? Que se molhar aqui o MDF ele estufa. Eu poderia estar passando a cola também, tá? Você pode estar usando a cola branca, no ponto que eu passei aqui, você pode estar passando ela aqui atrás, tá? Mas eu vou passar o verniz no meu. Aí eu vou usar um pincel diferente, tá? Esse aqui é um pincel de cerdas macia, tá? Aqui nessa parte não precisa mais passar, tá? Porque eu já tratei o tecido com a própria cola branca. Passei o verniz na peça toda, agora eu vou acelerar com o secador. Prontinho, assim ficou uma peça para ser usada no Natal e o ano todo, tá bom? Agora para a segunda ideia do vídeo. A segunda ideia do vídeo é esse porta-copo, tá? No caso eu fiz com a mesma proposta, tá? Eu fiz com tema natalino e atrás amadeirado para usar durante o ano todo, tá bom? Aqui não tem problema colocar um copo que fique suando, no caso é molhar aqui, tá? Porque ela tá protegida com a cola branca, com a cola de decopagem e o verniz, tá bom? Ó, tá aqui meu copo, já tem um tempinho que ele tá aqui do lado. Outra dica, esse aqui também é a mesma coisa, tá? Eu fiz, só que ele é um pouquinho maior. É uma madeirinha que eu tinha aqui, eu vi que dá pra ser usado como porta-copo, só que ele é um pouquinho maior, ou seja, dá pra ver mais o desenho. Esse outro aqui também, eu tinha essa madeira perdida aqui, ela tem até um furinho pra fazer relógio, tá? Aí eu usei pra fazer pra colocar alguma bandeja aqui em cima, ou um vaso no caso, ó. Ó que proposta legal. Colocaria aqui um arranjo de flores e deixaria aqui assim, ó. Tá bom? Inclusive esse daqui, no suplá, que eu falei pra vocês, a borda, na borda do suplá que vocês, no caso, quem for fazer de papelão, dá pra vocês colocarem a borda aqui, uma borda usando a cola de sisal ou esses acabamentinhos aqui assim, ó, no caso pérola. No caso eu não tenho meia pérola aqui, mas dá só pra vocês terem uma ideia mais ou menos, ó. Ficaria um acabamento legal. Esse daqui meu é MDF, tá? Mas eu tô falando pra ideia que eu dei pra quem quiser fazer com papelão. Você fazer 2, 3 camadas, com certeza fica mais ou menos nessa altura. Aí você coloca, ó, meia pérola. Fica uma proposta legal. Ou esse outro aqui também, ó. Esse acabamento aqui, ó, ele seria meia pérola, só que ele é dourado, tá? Aí colocaria aqui, ó, nessa bordinha aqui, ó. Nessa bordinha. Fica bem legal. É isso que eu vou fazer. Depois que eu fizer nessa peça aqui, eu mostro pra vocês. Eu vou colar com a cola branca mesmo, tá? Só que assim,
Tem que passar a cola branca, esperar um pouquinho e vir com a peça, tá? Porque se passar a cola branca e já vir com a peça, vai ficar caindo, tá bom? Porque ele não é não é um material que vai ficar plano. Então passa, o que eu vou fazer? Eu vou passar a cola, eu vou deixar um pouquinho aqui, aí eu venho com essas pedras, vou colando de pouquinho em pouquinho, tá? Eu vou mostrar pra vocês o porta-copo, depois eu volto com essa peça aqui pra não ficar confuso, tá bom? Aqui como eu mostrei, tá? Um porta-copo maiorzinho. Esse aqui eu usei em papel guardanapo, tá? De decopagem, tá? Estilo esse aqui que eu já deixei já cortadinho, tá? E é o mesmo processo, tá? Esse aqui é o MDF, também dá pra ser feito com tampinhas de tapoé, só que o processo que eu já ensinei no começo do vídeo, falando o que você precisa usar, tá? Nesse daqui foi como eu falei, eu passei uma demão de tinta branca, sequei, lixei, depois fui e passei mais 2 demãos de tinta branca, tá bom? E agora eu vou colar, nesse caso aqui eu vou colar com a cola de decopagem, tá? Eu nunca usei cola branca não, viu gente? Cola PVA, tá? De madeira. Então eu não sei se dá certo, tá? Se vocês quiserem tentar aí, mas cuidado que pode estragar o material. Não indico. Indico usar a própria cola de decopagem mesmo. Eu tiro as películas, né? No caso essa aqui minha, eu já deixei ela já prontinha, quase pronta. Eu tirei, ela vem 2 películas, tá? Como eu já mostrei em outros vídeos pra vocês mostrando o guardanapo, o guardanapo vem com 2 películas. Eu tiro as 2 e uso só a de cima. Eu coloco o papel, centralizo certinho na peça, tem que centralizar certinho. Eu gosto de fazer assim, tá? Tem gente que taca a cola e já vem com o papel. Só que aí, como o papel ele é bem fininho, eu tenho medo de rasgar. Então eu coloco, centralizo certinho. Eu seguro um ladinho. E aí eu levanto, do jeito que vocês estão vendo aí. E aí eu coloco a cola. Pincel de cerdas, macia. Como eu falei, tem que ser colocada a cola na peça toda, tá? Cuidado com os pelinhos, as cerdas que acaba soltando do pincel. Aí eu deixo, né? Colei aqui mais ou menos, soltei o papel, ele já grudou ali na cola. Aí eu venho no resto que não tem cola e aplico. Aqui eu não posso ficar passando a mão, tá? Como eu fiz no tecido, senão pode rasgar o guardanapo. Aí eu com tecido ou com próprio as 2 partes que você descarta do guardanapo, você pode estar usando para alisar depois a peça. Sempre, tá gente? Do centro, segura, põe o dedo do centro pra fora, tá? Principalmente que aqui é uma superfície redonda, alisa bem. Toma cuidado, nessa hora agora que eu vou tirar o plástico, toma cuidado para não puxar o plástico com força, porque o guardanapo pode vir junto e rasgar o guardanapo, tá bom? Então, ó, muito cuidado também nessa hora, ó. Tá? Aí agora eu vou acelerar esse passo também com o secador. Agora para essa peça aqui, como ela é pequena e o papel guardanapo ele é bem fininho, diferente do tecido, eu vou usar essa aqui mesmo, tá? De cima para baixo, de cima para baixo, ó. Então agora com a peça toda lixada, tá? Toda lixadinha, tá? Eu vou passar a cola mais uma vez, só que agora na parte de cima, né? Pra me certificar que ficou bem coladinho, tá? E pra já tratar a decopagem, o papel de decopagem, o guardanapo. Aí mais uma vez o secador. Prontinha a peça seca, tá? Então, pessoal, agora eu vou aplicar o verniz, tá? Só que eu vou aplicar só nessa parte aqui de cima, porque aqui nessa parte de baixo eu resolvi fazer uma outra coisa aí junto com vocês, tá bom? Essa daqui eu vou usar agora no Natal e a parte de trás eu vou usar durante o ano todinho, tá?
Inclusive tive uma ideia aqui de uma coisa diferente para fazer com vocês, que também dá para usar o ano todo. Agora, colado, invernizado, tudo bonitinho. O que eu resolvi fazer? Em vez de deixar assim nesse tom amadeirado, porque o suplá já vai ficar com um tom amadeirado, né? Aí o que eu resolvi fazer? Resolvi colar esse contact que eu tenho aqui brilhante. Porque aí eu uso ele no Natal e no Ano Novo eu uso essa parte aqui, ó. É um contact, tá? Uma peça diferente usando o material que eu já tinha aqui em casa. Inclusive, esse contact que eu usei para fazer um porta-guardanapo, tá? É sobras, tá? Eu fiz porta-guardanapo. Aí tem vídeo também que eu ensino, tá? A produção vai deixar aí o link do vídeo. Agora com estilete eu vou fazer o acabamento. Deixa eu dar um picotezinho com a tesoura. Então, pessoal, aqui ó, a peça toda pronta, tá? Fica muito bonito, tá? Numa mesa posta pro Réveillon. Aqui o Natal e aqui o Réveillon. Aqui ó, mais ou menos na mesa como que vai ficar, tá? Como que eu vou fazer. Vocês querem ver a minha mesa posta pro Natal e pro Ano Novo? Me segue lá no Instagram, tá? É Família de Pirá. Aqui assim. E no Ano Novo, não sei se eu vou usar assim, tá? Ou eu vou usar um outro que eu tenho. Mas essa proposta fica legal. Tá bom? Então, essas duas peças finalizadas. Então, pessoal, agora eu vou mostrar essa peça, tá? O que eu vou fazer com essa peça, tá? Com aquele acabamento que eu falei pra vocês, que vocês podem estar usando meia pérola. No meu caso, eu vou estar usando essas... Seria meia pérola, esqueci o nome disso daqui, tá? É... Spike? Não, não é... Como chama isso aqui? Então, eu vou estar usando essa pecinha aqui, eu esqueci o nome dela, tá? No caso, vocês podem, como eu já falei, estar usando meia pérola, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nesse caso, eu ia usar a cola branca, tá? A cola de madeira, mas como aí vai demorar e eu tô com um pouquinho de pressa, tá? Como é só essa peça aqui, tá? Então não vai ficar caro, porque se eu fosse fazer um exemplo, tá? É 6 suplás. Se eu fosse fazer, como eu já dei a ideia, com papelão, né? Deixando altinho, ou você comprar o próprio suplá de MDF altinho, tá? Eu vou usar agora essa cola. Tá? Essa cola é Tech Bond, tá? De artesanato. Ela vem o número 3 nela. Então eu creio que ela colhe bem, tá? Tem que tomar cuidado com essa minha pecinha aqui. Eu vou deixar um ressalto que eu falo, é um degrauzinho pra cima, tá? Porque ela é um pouquinho maior que o meu, esse acabamento aqui, ó, do meu MDF, tá? Ele é pouquinha coisa, acho que é milímetro, um pouquinho maior. Tá? Mas eu não posso deixar para a parte de baixo, porque quando eu for colocar na mesa, ela pode ficar bambeando, tá? Então eu vou colocar para cima e para cima não tem problema. O ideal quando vocês forem comprar esse acabamento, se vocês forem usar esse tipo de acabamento meu, ele é de ferrinho. Ou meia pérola, é bom que você esteja com a peça do MDF ou, no caso, quem for reciclar o papelão, levar na loja, porque aí você sabe se não vai ficar o acabamento muito grande, tá? Porque senão vai dar ruim na hora de colocar na mesa. Eu não vou passar na peça toda, tá? Vou passar de pouquinho em pouquinho e aí vou aplicando. Não precisa ter pressa, que essa cola ela é instantânea, mas não é tão assim, né? Ela não cola tão rápido, não seca tão rápido, não. E o ideal é você colando, tá? Deixando um pouco a cada 5 minutos, 10 minutos, aí você volta e faz mais um pedacinho.
Aí deixamos 5, 10 minutinhos, volta e faz outro, tá? Eu vou fazer esse processo, aí depois eu trago ela todinha pronta. Tá? Eu vou começar aqui a fazer um pouquinho com vocês. Cuidado pra não colar o dedo, tá? Que essa cola aqui é perigosa. Eu tô olhando aqui, ó, pra ver se não vai ficar um ressalto aqui, tá? Todo cuidado, tá? Pra não ficar... Aqui ela está, ó. Depois eu mostro pra vocês. Aqui ela tá com um ressaltinho, tá? Mas aqui não tem problema, porque eu vou usar só esse meio aqui, tá bom? Então daqui a pouco eu volto, tá? Acho que é Spike que fala, isso aqui todo coladinho. Então, pessoal, assim ficou a peça, tá? Prontinha. Colei tudo, tá? Como vocês viram aí no vídeo. E agora eu vou deixar 2 inspirações, tá? De mesa posta pro Natal e pro Ano Novo, tá? Mesa simples, com poucas coisas, tá? Então, obrigada, tchau, até o próximo vídeo.